Meus caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devotos de Fátima. Hoje no nosso programa vamos dar continuidade dos segredos e aparições de Nossa Senhora La Salette. Nessa terceira parte, nesse terceiro vídeo, vamos comentar que os segredos de Nossa Senhora La Salette e o triunfo do Imaculado Coração de Maria tem muito algo de semelhante. Até a promessa que Nossa Senhora La Salette faz e que Nossa Senhora em 1917 vem confirmar que Nossa Senhora quer o triunfo do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus. Mas também vamos ver mensagens tremendas, porque Nossa Senhora fala que o castigo se abaterá sobre os homens porque ter distanciado de Deus. Mas Nosso Senhor vem ao nosso encontro reconciliando conosco. Então esse programa vai ser muito interessante, vocês vão ver relatos, o segredo, parte do segredo que é tremenda e também reporta muito ao Apocalipse, tá bom? Então vamos começar então o nosso programa Devotos de Fátima. Antes, como os avisos normais, aqueles que têm o primeiro contato com a campanha Devotos de Fátima, peço que se inscreva, ative o sininho, se gostar do vídeo, clique, dá um link e também faça comentário, faça perguntas, o que você acha? Será que o segredo de Nossa Senhora La Salette é para os tempos atuais? Ou é tudo, ou é para algo que vai vir acontecer? Ou já aconteceu? Se inscreva, pergunte-se. Essa que eu vou acabar de ler é muito interessante para nós vermos como Nossa Senhora, muita misericórdia para conosco, vem nos alertando, vem nos avisando dos acontecimentos. Eu estou relendo aqui o segredo de La Salette e eu mesmo estou me tomado a tal como é tão vivo essa aparição. Então você se inscreva para você terá outro vídeo que eu vou mudar a continuidade para não ficar muito extenso o vídeo, mas todos os detalhes são muito importantes. Também não se esqueça também de pôr as suas intenções na missa. Vocês vão ver agora como é necessário, como é importante nós telefonarmos para o telefone 0800 608 6246 e pôr as suas intenções nessa missa de sábado agora, onde você vai dar o poder pedindo que Nossa Senhora interceda aos acontecimentos, assim como Nossa Senhora La Salette também intercedeu pelos pedidos dos dois pastorinhos sobre o acontecimento, até do próprio Papa, né? No caso era Pio IX, que pediu que Nossa Senhora alertasse dos acontecimentos. Nossa Senhora, vocês vão ver que Nossa Senhora alerta até sobre o mau governante, né, mau estadista, que era Napoleão III, que tinha que alertar o Papa sobre a sua manobra que ele queria fazer na igreja, na França e no mundo. Então, vocês acompanhem aqui, vocês vão entender todo o completo sobre o que foi revelado mais atualmente, o documento, sobre as cartas e documentos que o Papa Pio IX e a Santa Sé recebeu na época das aparições de Nossa Senhora La Salette, a Maximínio e Melanine. Então, vamos conferir aqui, que é muito interessante. Eu tinha falado primeiro do início, né, no último vídeo, sobre o início do segredo de Fátima, do segredo de La Salette, me desculpe, e aqui nós vamos passar para outra parte. Nossa Senhora adverte o Papa Pio IX contra Napoleão III e também vai falar que Nossa Senhora viria uma perseguição ao clero. Olha aqui, Nossa Senhora alerta porque até então Napoleão III passava a ser como católico, passava que queria o bem para a igreja, mas no fundo ele queria usurpar o poder sobre a igreja, sobre fazer uma nova igreja e conduzir a igreja a ficar sob sua batuta, né, dizer o que deve ser feito ou não. Infelizmente tinha muito apoio até de clérigos altos prelados na França. Então vamos ver aqui quando é um soberano que não é fiel ao Santo Evangelho de Nosso Senhor, não é fiel à Igreja Católica Apostólica fundada por Nosso Senhor. Ele diz que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1959. Ela foi revelado em 1958, esse segredo pediu para ser revelado. Mas seja firme e generoso, combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que ele desconfie de Napoleão III. Seu coração é falso. Olha a advertência que Nossa Senhora fez. E quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo Papa e Imperador, Deus se afastará dele. Olha que alerta que Nossa Senhora dá.
Quando infelizmente alguém quer usurpar o poder da Santa Madre Igreja, subjugá-la sob uma nova ordem, né? Infelizmente, quantos não querem? A própria ONU quer subjugar a Igreja Católica e dizer o que ela deve fazer ou não. Deus vai se afastar. Um exemplo se passa. Ele é como a águia que, querendo subir sempre mais, uma pessoa gananciosa, ela quer sempre querer mais. Nossa Senhora adverte: cairá sobre a espada da qual queria se servir para obrigar os povos a levarem-no. Quer dizer, ele usava da força, né, da tirania para conseguir o poder do prestígio, do poder. Essa mesma espada vai ser que vai cortar ele, que ele vai cair por terra. Como aquele dito que fala, quanto mais alto, maior a queda, né? E é interessante que Nossa Senhora vai mostrando qual a importância de um governador de estado, né? Seja um rei, seja um imperador, seja um presidente, ele tem que ter ele tem que dar muita importância o que ele não pode intervir naquilo que as coisas são específicas da igreja, né? Hoje, felizmente, nós temos vários fatos. Eu vou dar um exemplo. Na própria China, a China que Nossa Senhora adverteu do comunismo, a Igreja Católica Apostólica Romana fiel a Roma, ela é subjugada, quer ser subjugada pelo regime comunista. Existe a Igreja patriota e a clandestina. A patriota é subjugada pelo sistema comunista e a clandestina é essa que é fiel. Infelizmente, né, foi denunciado por vários cardeais, até o cardeal de Hong Kong, que infelizmente tem um acordo unilateral, infelizmente pela Santa Sé, que vai dando poder a esses bispos, são delegados pelo Estado. Quer dizer, esse problema não só ficou em 1959, até hoje várias pessoas querem subjugar a autoridade da igreja. Então vamos aqui. Depois agora, Nossa Senhora já alerta uma coisa muito tremenda. Ela quase diria aqui uma apostasia generalizada. Olha o que fala. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Por quê? Logo depois veio a dita unificação da Itália, que no fundo era tirar todos os estados que a igreja tinha sob sua proteção e fazer a pretexto de uma Itália forte, subjugar a igreja. Isso foi o próprio Papa Pio IX sofreu, foi literalmente, ficou preso no Vaticano, teve guerras civis, mas infelizmente a Itália, porque ter distanciado do Evangelho de Nosso Senhor, deixou isso cair. E aí Nossa Senhora vai relatar que isso aí foi um castigo já, caso a Itália deixar acontecer isso com a igreja. Então, será também entregue à guerra, e foi uma guerra interna. O sangue correrá por todo lado, foi sangue. As igrejas serão fechadas e profanadas. Os sacerdotes, os religiosos serão expulsos. Uma perseguição religiosa. Dar-se-ão a morte e morte cruel. Quer dizer, um martírio virá. Muitos, olha isso que é mais puxado, muitos abandonarão a fé. E o número dos sacerdotes e de religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas se encontrarão até bispos. Aqui fica muito nítido que é uma crise, antes de tudo, de fé. Uma crise de vocação, uma crise de chamado católicos. Aquilo que Nossa Senhora pedia naquele momento, um ato de fé, de coragem, se covardaram e se apostataram da fé católica. Será que foi por um cargo? Será que foi por dinheiro? Será que foi por prestígio? A história está cheia de casos para mostrar. Mas Nossa Senhora adverte por causa desse crime, desse desvio do caminho de Deus Nosso Senhor, catástrofes, várias coisas virão, né? E o clero seria perseguidos, os bons seriam perseguidos. Muitos, na história da Revolução Francesa, os padres juramentados, que era? Eles prestavam obediência ao Estado e negavam a obediência à autoridade eclesiástica. Então, quer dizer, vai a interferência do Estado nas coisas da igreja. Isso é impressionante. Até hoje, no Brasil, que se diz, quanta intervenção tem. Então agora começa a fazer os falsos prodígios sobre a terra. A mensagem de La Salette também, ela se pergunta, né? Seria uma coisa a próximo de ocorrer nas atualidades ou seria algo que virá a acontecer? Ela tem uma imagem muito, no outro vídeo também eu faço, sobre o aspecto do apocalipse.
né? Um dos livros da a História Sagrada, quer dizer, da Sagrada Escritura, da Bíblia, que fala sobre o livro do Apocalipse. Esse livro fala dos fins dos tempos, dos finais do mundo. E a Nossa Senhora La Salete dá muitos detalhes, por isso que vale a pena você se inscrever para estar ser alertado do próximo vídeo que vai tratar sobre essa aparição muito séria, né? É muito séria porque infelizmente os homens não foram sérios. Então aqui, quando os que deveriam ter fé, não mais o defende. Nossa Senhora aqui aparece em pranto, avisa e chora pelas ameaças que pairam sobre a igreja. Aqui parece que a crise sobre a sociedade temporal não se compara com a crise na sociedade espiritual, que é na igreja. Por quê? Essa afirmação eu falo, mas tem uma pequena explicação que é muito claro compreender. Se o mundo está como está hoje, mas que na igreja não tivesse a crise da fé, seria muito mais fácil suportarmos, que nós teríamos um momento onde nós apoiarmos. Mas a crise de fé é tão grande que quase a esperança para nós é mais difícil. Nós temos que rezar mais, temos que pedir, nós estamos pedindo aqui pelos sacerdotes atitudes. Quer dizer, numa crise nesse mundo hoje, como seria, eu faço a pergunta, quantas pessoas, por exemplo, um amigo meu, o pai de um amigo meu, ele estava com algumas dores, sintomas, poderia ser de coronavírus ou não, e foi no hospital e foi literalmente para UTI. Ninguém tinha contato com ele, nem familiares, nem médico. Ele não podia nem chamar o padre, um padre amigo foi atender, mas não podia entrar no hospital. Até um amigo brincou, falou: quando você for no hospital antes, vai no padre, confessa, faça a confissão geral e depois vai no médico, senão vai ficar bem difícil. Quer dizer, nessa ocasião é que essas almas, que eu me pergunto, que estão numa situação que vieram a falecer e que não tiveram auxílio espiritual, e quando a igreja sempre nessa crise, no mundo todo apresentou, deu a solução, estava lá heroicamente, do lado daqueles que mais precisavam, nessa situação hoje não. Quem está ditando? É uma cartilha da União, da OMS ou de muitos do Estado, mas não o Santo Evangelho. Ide ao mundo pregar o Evangelho. Esse ide ao mundo pregar o Evangelho, por exemplo, a São Bento, aos monges araconetas, que eram os primeiros, aos apóstolos, custaram nada menos sua própria vida. Quase todos os apóstolos, os primeiros apóstolos, foram martirizados. Outros não sabem nem se morreram, foram direto para o céu. Não sabem a morte de São Tiago, São Barnabé, outros apóstolos, outros discípulos, mas todos não se dispuseram, em princípio, de tudo, de pregar o Santo Evangelho Nosso Senhor. Então Nossa Senhora La Salete bate muito nessa tecla, e Nossa Senhora de choro, está em pranto, diante desses que Nossa Senhora queria que salvasse aquelas almas mais necessitadas mesmo, frágeis, porque sem elas, sem um sacramento, o fiel é frágil, sem um sacerdote é frágil, não é verdade? Então, Nossa Senhora continua aqui, e ela adverte como vai acontecer as coisas, que o Papa esteja em alerta contra os faltores de milagres. Aqui, Nossa Senhora fala que terão falsos profetas, falsos santos, que farão alguns milagres. A pergunta é: que milagres é esse? Depois ela continua: depois chegou o tempo em que os prodígios mais assombrosos terão lugar sobre a terra e nos ares. Ela vai mostrar aqui que Deus permitiu que demônios dos ares saíssem, demônios do inferno, para tentar os homens para converterem para um castigo, já que eles abandonaram o Santo Evangelho de Nosso Senhor. E aí depois eu vou explicar, terão prodígios assombrosos, vão aparecer curas súbitas, pessoas que se passarão como santos, com grandes milagres, e que as pessoas, porque afastaram do Santo Evangelho, afastaram da busca da vida eterna, que no fundo é o céu, quiseram implantar nessa terra a vida eterna. Então qualquer cura de um remédio, a pessoa vai atrás. Olha a advertência que a Senhora fala. No ano de 1864, isso aqui foi quando foi o fim dos estados pontifícios, que a igreja foi reduzida praticamente a Roma, né? Não a Roma, o Vaticano, cidade do Vaticano, que são poucos quilômetros quadrados,
onde o Papa reduziu tudo e foi preso. Finalmente foi preso ali na cidade do Vaticano, que hoje que nós temos. E isso Nossa Senhora fala, por causa desse pecado que tinham feito, a Itália, infelizmente tem até um brasileiro, né, que era até esqueci o nome. E aí acontece que Nossa Senhora fala, Lúcifer e um grande número de demônios serão liberados do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco. Olha que a grande tentação que demônios desses que saíram do inferno foi para acabar com a fé das pessoas. Até as pessoas consagradas a Deus, essas não serão poupadas, eles as cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, quer dizer, todas as autoridades, desde o simples irmão leigo, religioso, uma vida consagrada, ao padre, ao bispo e ao papa, serão tentados nisso. O demônio fará de tudo para cegar a sua fé. Eles cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Aqui é um problema muito mais sério. Aqui, adquirir o espírito dos maus anjos é quase uma possessão. Eles estarão a serviço do demônio. Olha até que grau de crise que nós já estamos presenciando. Imagino que virá a ser. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé. Quer dizer, que isso? Você vai, quem não conhece um convento, um mosteiro, que eles todos perderão a fé e perderão muitas almas. Consequentemente, as almas que, por causa de manter a fé, eles serão um canal para pedir súplica a Deus Nosso Senhor converter, já que eles perderam a fé, consequentemente outras almas perderão. Isso aqui é tremendo. Aqui, será acontecimentos próximos ou futuros? Os maus livros abundarão sobre a terra. Isso é de todo tipo de livro. No fundo, é o seguinte: que são os livros? São as filosofias, os modos de ser, as doutrinas, se espalharão pelo mundo todo, menos o Santo Evangelho, Nosso Senhor. E os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Olha, isso aqui quando eu li, eu vi hoje a atuação. O que é um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus? Quantas coisas que foram tentadas, é muito cômodo hoje, por exemplo, vou dizer de outra forma, quando será muito edificante, porque vai pedir muito o reabrimento das igrejas, os sacramentos, etc., vai custar muito daqueles que querem o zelo das almas, porque vão ter que correr atrás. Será que não será na ocasião de nos meditarmos, agora os padres terão que ir atrás das ovelhas? Será que não é a missão dele que sempre foi ir nas casas dos paroquianos, perguntar e dar aquele auxílio? Será que Deus não vai dar uma graça para pedir dele esse sacrifício mais? Porque a tentação do demônio é relaxamento, é ficar lá, ficar na casa paroquial, esperando que venha alguma ovelha. Isso não vai acontecer. Só uma graça particular. Terá que, nesse momento, o demônio vai fazer de tudo para ter um relaxamento, um acomodamento da fé. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Olha, esse poder sobre a natureza pode ser também sobre a cura, não cura, sobre doença, não doença, sobre momentos cataclismo ou não cataclismo. Haverá igrejas para cultuar esses espíritos. Isso aqui é tremendo, já está começando com muito tempo. Quando não tivemos agora recentemente uma blasfema, querer uma marcha para Satanás? Marcha para Satanás daqui a pouco templos em todo canto. Será que numa rodatória vai ter um demônio lá? Assim como numa sociedade católica que tem uma imagem de Nossa Senhora? Né? É isso que Nossa Senhora está falando, vai ser cultuado esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar para outro por esses espíritos maus. Até sacerdotes, porque não se terão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é o espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Aqui são 2 pontos, que eles terão prodígios, isso aqui já é um pouco do Apocalipse, né, do Anticristo, será fazer prodígio ou hoje, quantas pessoas se agem, se fazem essas curas de libertação aí, né, derruba o pessoal com uma mão só, derruba vários, isso aí já não é algo do espírito mau? Né, sacerdotes, né, quantos desses
Tem alguns que se apostata da fé católica para entrar nessas religiões e fazer o culto, porque ele é quase um curandeiro. Infelizmente, hoje já começou a acontecer. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos. Esse aqui é um lado misterioso. Quer dizer, tais mortos tomarão figura de almas justas que viverão na terra, para seduzir mais os homens. Esses suportos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão demônio encarnado em figuras, pregarão outro evangelho contrário ao verdadeiro de Jesus Cristo, negando a existência do céu. Isso aconteceu nas aparições de Nossa Senhora de La Salete, Nossa Senhora de Luz, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora de Fátima, várias falsas aparições onde o demônio falava coisas que as pessoas querem ouvir, né? Hoje você falar que você vai viver mais 100 anos, quem não vai querer ouvir isso, né? E aí depois vai falar, aquela mensagem, aqueles pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinto são mentirosas. Aquela mensagem que Nossa Senhora fala, Nossa Senhora de La Salete é falsa, verdadeira é essa. Deus é amor, Deus é misericórdia apenas, não é justiça. Que Deus vai querer aqui, que Ele não quer o mal. Deus não quer o mal, Ele é o bem supremo. Mas o mal é quando nós optamos não em obedecê-lo, não segui-lo, não fazer nossa mudança de vida, mas querer fazer nós e fazer Deus que acata os nossos quereres. Isso é o mal. Isso o demônio deslumbrira, ele engana. Esse é o grande problema. E isso que Nossa Senhora fala. Até Deus vai permitir parecer pessoas que aparentemente eram pessoas justas ou não, para essas pessoas quererem irem na onda. Agora, quando a pessoa acredita nesses falsos profetas, é porque ele tem uma disposição de alma a aceitar isso, a se auto-se-enganar, não é? Esse é um dos grandes problemas hoje, que os católicos que apostatam da fé católica se tornam protestante, espírita, macumbeiro, maçom, etc. É quando ele já tem a propensão, aceitou, de que já não quer acreditar em Nosso Senhor. E aí, infelizmente, ele vai procurar aquelas palavras que venham fundamentar o problema de consciência de cada um. Ou ainda continua, almas de condenados, quer dizer, até de pessoas condenadas, um Hitler da vida aparecer por aí. Todas essas almas aparecerão como unidas em seu corpo, quer dizer, serão pessoas meio videntes. E já a Igreja Católica chama de Cirilo. São demônios que tomam forma corpórea para mostrar, para conduzir. No Evangelho tem São Rafael, que apareceu como um homem, um anjo, depois um homem, né, Tobias e tudo. Então Deus permite para que o homem físico não vê o espiritual. Então continua aqui. E todos os lugares haverão prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou. Olha que coisa. As pessoas hoje acreditam mais em horóscopo. Hoje o negócio cheio, é jornal, é na internet, em tudo, até em livro de verdura, de supermercado, tem negócio de horóscopo, né? Veja sua mão, nas mães de Iná da vida aí, quer dizer, o negócio já, os prodígios já apagou, que as pessoas já não acreditam no Santo Evangelho, na doutrina católica, na devoção de Nossa Senhora, e deixa-se levar a esse secretismo religioso. Então, quer dizer, todos esses acontecimentos é fruto, infelizmente, porque se apagou a verdadeira fé. Nossa Senhora alerta. Uma falsa luz ilumina o mundo. Quer dizer, o que vai iluminar o mundo hoje? Paramos um pouquinho para pensar sobre essa pandemia, né, esse pânico, se acontece. As pessoas hoje, será que pensaram mais a Deus? Ou pensaram mais no irmão corpo? Ó, minha vida tem muito mais valor do que minha alma. Pararam para se perguntar? Se pergunta. Né? Escreva, você acha que o mundo parou? Depois de tudo isso vai se voltar aparentemente uma normalidade? As pessoas vão ficar mais próximas a Deus? Ou cada vez mais distante como já estava? É uma advertência, Nossa Senhora fala aqui, ó, uma falsa luz iluminará o mundo. Então estão propondo agora até uma Constituição universal. Hoje agora todos os estados e a igreja estará submissa. Olha o que Nossa Senhora alertou de Napoleão aqui, sobre as normas técnicas de saúde. Esquisito. Será que Deus falou para todo mundo? Deus deu promessa da eternidade no céu, não a eternidade na terra. É uma questão. Continua. Olha a advertência que Nossa Senhora faz a nossos príncipes, a nossos pastores.
e que os pastores que nos ouvem façam ouvir o que nossa hora de Fátima, nossa La Salete está dizendo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas, olha aqui puxado, apenas em acumular riquezas, salvaguardar a sua autoridade, somando, e dominar com orgulho. Quer dizer, é um questionamento que eu levanto, porque no Brasil, a exemplo do Brasil, na Itália e em outros países, antes mesmo que o Estado subjugasse, impor, fechar as igrejas, as autoridades eclesiásticas subjugaram sobre os fiéis. É triste, é o fato. Quer dizer, estão preocupados da autoridade manter, mas a salvação das almas já está no segundo plano, primeiro a salvação do corpo. Antigamente, nos paganismos, tinha o deus Mamon, que é o deus do dinheiro, e Deus Bios, que é o Deus da saúde, Deus da vida dessa terra. Então parece que nós estamos deixando Deus Nosso Senhor do lado, a Santíssima Virgem, e pelo Deus Mamon, do dinheiro, e Deus Bios. Não é? Então a casa aqui na frente é um parque. Hoje o pessoal preocupado, desde a coronavírus, é fazer o físico ficar. É natural que a pessoa tenha que procurar uma boa saúde, tem até ela pecaria se ela não conservar, mas esse tempo que nós damos muitas vezes para um exercício, para uma ginástica, etc., nós damos a Deus Nosso Senhor, rezando o texto de Nossa Senhora. A pergunta que nós devemos todos nós fazermos. Porque Nossa Senhora está fazendo, porque Nossa Senhora apareceu na terra pedindo rezar o texto, não foi para o bem para com Deus, ou bem para com Nossa Senhora, foi o bem para conosco, porque Deus não precisa das nossas orações, não precisa dos nossos sacrifícios, nossa emenda de vida. Quem precisa somos nós, Ele está na glória eterna. Então, isso nós temos que refletir, porque nós nessa situação não refletimos isso, infelizmente nós estamos apagando essa fé nas nossas almas. Continua, o sofrimento do Papa Pio IX causa anarquia universal. A mensagem é muito séria, muito profunda. Ela fala, o vigário do meu filho terá muito que sofrer. O Papa Pio IX. E sofreu, ele teve que fugir, foi preso, queriam matá-lo. Né? A luta, a guerra civil na Itália foi tremenda, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Terá o tempo das trevas e a igreja passará por uma crise pavorosa. Olha, não é que eu estou falando, não. É Nossa Senhora que fala, Nossa Senhora que adverte. A igreja passará por uma crise pavorosa. E não precisa ter uma boa vista para perceber que, infelizmente, que essa crise está nos assolando. Agora, quais são as causas de percamos a fé? Olha aqui, Nossa Senhora fala aqui. Tem sido esquecida a santa fé em Deus. Cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio, um individualismo tremendo, e ser superior aos seus semelhantes. É quase aquele dito, né? Tinha todos por mim, Deus por todos, não. Todos por mim, né? E Deus por mim, né? Será abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Esse que é um ponto interessante que eu estava pensando, que quando os nossos príncipes, a igreja, a crise que Nossa Senhora fala, quando nós damos a autoridade, não jamais, o Santo Evangelho, que é sobre a igreja, conduzir os povos, mas agora uma ONG, uma ONU, o OMS, nós estamos aplicando a própria autodestruição da autoridade da instituição. Assim como o homem já não pode viver apenas sob o terror de uma pandemia, ele tem que saber que infelizmente, são consequências do pecado original. Muitas vezes Nossa Senhora de La Salete está dizendo que é por causa do pecado, é um castigo essas calamidades, muitas vezes, né? E nós temos, de tudo, vermos o aspecto que esse abolimento dos poderes civis e eclesiásticos não é nem muitas vezes de fora para dentro, mas muitas vezes de dentro para fora. Né? Esse que é um dos problemas. Toda ordem e toda justiça serão calcados aos pés, quer dizer, serão irão para o chão. Não se verá outra coisa senão homicídios. Eu me perguntei, a quantidade de homicídios que aumentou aqui no Brasil e no mundo todo, somente sobre todas essas quarentenas. Ódio, inveja, mentira e discórdia
sem amor pela pátria nem pela família. Olha, isso se aplica hoje. O Santo Padre sofrerá muito. Por isso, caso nós pedimos, mandamos aqui na missa, todos a campanha não vai deixar, os padres se comprometeram a celebrar pelos todos participando da campanha, o apóstolo de Fátima, aquele que quer colocar suas intenções, escreva pelo Santo Padre, pelo sacerdote, pelos bispos, sacerdote, por todos nós, por todos que querem consagrar a Nossa Senhora, para que Nossa Senhora de La Salete, a mensagem dela, o alerta dela não seja em vão, que as pessoas realmente se convertam e comecem a conversão antes de tudo de nós mesmos. Eu estarei com ele até o fim, olha a promessa de Nossa Senhora, para receber o seu sacrifício, no caso do Papa Beato Pio IX. Os maus atentarão várias vezes com sua vida, quanto o Papa, sem poder abreviar seus dias. E foi mesmo. Várias vezes vão prendê-lo para matá-lo. Mas nem ele e nem seu sucessor reticência. Esse é um misterioso um pouco da parte. Verão o triunfo da Igreja de Deus. Que às vezes morrerão antes do triunfo que aí nós vamos explicar, que é mais interessante. Subtítulo: Abominação no lugares santos. Isso aqui é uma coisa tremenda. Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo. Por isso que eu falo, olha alerta, quando começarem a falar de uma Constituição Internacional, terão o mesmo objetivo, subjugar a Igreja, o Santo Evangelho, sobre normas normativas de saúde, sobre o perigo de um mundo acabar, esses ecologistas que estão coisa, pera aí. Que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso. Claro. Você coloca agora, essa primeira coisa, coloca no mesmo peso de igualdade os 10 mandamentos e os 10 orientações médicas. Depois você está subjugando sobre isso. É uma coisa que nós temos que pensar. As orientações médicas é necessário, nós temos que fazer uma coisa. Agora, comparar, não. Olha aqui. Olha a advertência da Nossa Senhora. Vou ler todo para pegar toda a ideia. Os governantes civis terão todo um mesmo objetivo que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo. O que é? Comunismo. O ateísmo, o espiritismo, olha como divertir, e todas as espécies de vícios. Felizmente, não falavam, estavam tão defendendo a vida pelo coronavírus, isolamento horizontal, porque a vida é muito valor. A OMS mesmo, essa que está falando devendo da vida, falou que o aborto, matança de inocente, é um trabalho essencial. Esse não pode parar de matar, que aborto é essencial. Percebes? Que isso é muito estranho, e como Nossa Senhora de Fátima ela alerta para os momentos atuais. Então, um clima criado para nascer um anticristo aterrorizador. Fala aqui, lugares santos. No ano de 1865, vê-se a abominação, aqui é o alerta da própria Mãe de Deus. Vê-se a abominação nos lugares santos. Isso aqui são as igrejas, os santuários profanados, as casas de Deus. Você quer dar um exemplo na Europa? Atualmente, e no Brasil também, por causa da crise das vocações, que infelizmente é fruto na crise nos seminários, que já não estão mostrando a doutrina católica como deveria ser, as vocações não estão minguando. E as igrejas na Europa estão sendo vendidas, sabe para quê? Para se tornar hotel, discoteca, boate, né? Hotel, para nos ir a outros lugares. Estão se fazendo verdurões, são coisas tremendas. Então, quer dizer, abominação nos lugares santos. Show de rock. Isso aqui pior na Áustria. O próprio bispo, esse bispo Schondam, ele pediu, convidou, que um amigo antigo dele cantar um show de rock dentro da igreja, dentro do Santíssimo. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas. Isso é puxado. E o demônio tornar-se-á como um rei dos corações. Aqui é mais puxado. Não basta só Deus seja deixado de lado. É destronado pelo demônio. Aquilo que eles não fariam por amor de Deus, meu Senhor, meu Deus, agora o demônio, meu demônio, meu demônio.
que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois a desordem e o amor dos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Essa advertência que deveria ser atualmente, principalmente, quantas pessoas entram nos seminários, eu tenho meus amigos seminaristas, ex-seminaristas, alguns padres, que falavam na ocasião do seminário era tremenda. Nós vemos casos, por exemplo, de pedofilia, os escândalos, que nos dói ao falar isso, né? Uma pessoa consagrada a Deus não deixou fazer aquilo que fez. Agora, você acha que como começou isso? Não tiveram a vigilância de saber quem deve, Nossa Senhora advertiu, as pessoas que devem receber. Né? Porque para fazer um número, porque tem que ter 10, tem que ter 15, 20 ordenado, mas esses 23 ordenados não têm a sacralidade, a compreensão altíssima da vocação do sacerdote. Eu lembro um dia que eu fui no Nordeste, estava fazendo uma campanha, e falando com a senhora, ela estava lamentando que naquela ocasião, na missa de manhã, tinha se ordenado 4 padres. E ela falou, eu falei, poxa, que bom, são 4 padres aqui, vai ajudar muito. Meu filho, mas desses 4, só um acreditava na devoção de Nossa Senhora. Eu falei, Nossa Senhora. 4 não acreditavam. Desses já tinham má tendência. Então, quer dizer, que situação, essa crise, infelizmente, não é de agora. Nossa Senhora vem alertando como essas palavras. Por isso que, na época, o progressismo, né, os liberais católicos, queriam de todo jeito abafar os segredos de La Salette, porque, no fundo, era um problema de consciência. E eu pergunto hoje, você escreve, por favor, quero que participe. Essa mensagem que eu acabo de ler, que eu estou lendo, é atual ou não? Mostra um pouco, infelizmente, como bem assombroso a realidade que hoje se encontra? É triste, né? Continua aqui. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas. O francês combaterá contra o francês. O italiano contra o italiano. Guerra civil. E a seguir haverá uma guerra geral que será pavorosa. Isso aqui gera um anúncio da Primeira e Segunda Guerra Mundial, 1914 e 1939. Durante um tempo, Deus não se lembrará mais da França. Nossa, isso aqui é o mais tremendo. Nem na Itália. A Itália. Parece os italianos, quando eu tinha várias repercussões de amigos da Itália, poxa, mas Deus abandonou a Itália porque as igrejas estão tudo fechadas. Quando aquele padre heroicamente abençoou a imagem, veio com o Santíssimo Sacramento, eu não sei se viram o vídeo, eu achei muito interessante, os fiéis saíram na porta de suas casas com compulsão, um homem sai do caminhão, joelha, quer dizer, é interessante, aquilo é o que nós precisamos. Porque o Evangelho, qual a causa? Olha a causa, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Não é um pouco a situação que o momento se apresenta? Os maus estenderão toda a sua malícia. Você vê que não tem essa casa do problema da OMS, aprovar aborto, não para. O Supremo Tribunal Federal está querendo aprovar agora, não sei se nesse vídeo vai se já está aprovado inicialmente, ou recuaram, porque ainda bem o pessoal reagiram, né, porque estão proibindo manifestação, não tem nem como manifestar lá na frente do STF. Então, eles querem, não param, o mal não para, não dormem. Mas nosso show, o demônio que faz o quê? Que os bons se relaxem, né? Que Nossa Senhora advertiu aqui. Os maus estenderão toda sua malícia, até as casas. As pessoas se matarão e se massacrarão mutuamente. Nossa, isso aqui é uma coisa pavorosa. Infelizmente está ocorrendo. É um prelúdio, é um início. Isso Nossa Senhora vai dizer, à medida que os homens estão perdendo a fé, atrocidades virão. Mas, e aí que é um lado esperançoso, que nós vamos relacionar a mensagem de Fátima, que também trata sobre isso, várias nações serão aniquiladas, mas a promessa do triunfo do Imaculado Coração de Maria, que é do Sagrado Coração de Jesus. Intervenção divina quando tudo parece perdido, depois de uma visão apocalíptica. Aos primeiros,
o que Nossa Senhora fala: aos primeiros golpes de sua espada fulgurante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque a desordem, os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste. Isso não sei se é a palavra figurativa, mas a abóbada celeste, será que será uma guerra entre ogivas intercontinentais? Atômica? Paris será queimada, Macélia engolida pelas águas, aí são tsunamis. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Tivemos tremores agora recentemente, vulcões e erupções. Crescerá que tudo isso está perdido. Só se verão homicídios. Se ouvirão penas, ruídos de armas e blasfêmias. Eu vou tratar dos homicídios. Poucos estão dizendo, um dia aqui em São Paulo, estão morrendo de coronavírus, mas estão morrendo mais gente de homicídio. O crime aumentou e ninguém está falando nada. Agora, outro ponto que é mais interessante: as blasfêmias, o homicídio, as armas, os assassinatos, mas as blasfêmias também é tanto quanto ou maior ofensa a Deus Nosso Senhor. Mas quando nós vemos as blasfêmias, estamos quase que acostumados. O mundo passa aqui, né? Vemos o noticiário. Ocorreu aqui no carnaval, colocaram Nossa Senhora lá como que uma coisa. Primeiro, nunca é um ambiente para Nossa Senhora, mas de forma irreverente e pecaminosa e blasfêmica. Então, nós estamos provavelmente um esfriamento, relaxamento na fé. É isso que o demônio está fazendo com nós. Mas, e aí que é o mais esperançoso, e que nós devemos estar sempre com o coração voltado a Nossa Senhora, temos aqui uma súplica que podemos fazer a Nossa Senhora. E ela quer. E essa súplica pode comprar de Deus uma reconciliação conosco. Os justos sofrerão muitos. Olha aqui. Mas eu sou justo, não fiz isso, eu estou pronto. Vai precisar se imolar. Assim como o nosso justo do justo foi nosso Senhor, sofreu por nós, não precisaria, e nós estamos lá cravando por nossos pecados. Os justos sofrerão muito, suas orações, sua penitência, suas lágrimas subirão até o céu. Olha, oração, penitência, emenda de vida. E todos os povos de Deus pedirão perdão e misericórdia. Pedirá a minha ajuda e a intercessão. Intercessão quem? De Nossa Senhora. E aí que nossa é importante, você quando colocar, ligue, é gratuito, ponha as suas intenções para a Santa Missa, para que Nossa Senhora de La Salete, a sua mensagem seja de vão. Peça, minha mãe, dai-nos a fidelidade a essa fé, que essa chama de fé nunca se apague, pelo contrário, aumente cada vez mais. Essa é uma das súplicas que nós podemos fazer. Ligue pedindo. Então, Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia. Por isso, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Ele é justo, mas também é misericordioso. Querer abordar só um aspecto é fazer desviar a doutrina católica. Então, Nossa Senhora aqui é muito precisa. Por um ato de sua justiça, isso que eu falei, a extrema justiça é a misericórdia, e a extrema misericórdia é a justiça. De sua grande misericórdia, em relação aos justos, daquelas orações que chegaram ao céu, por exemplo, na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, aquele sacrifício que subia ao céu, né, que clamava a Deus uma súplica, uma intervenção, né? Ordenará seus anjos, fará que Deus mande nos seus anjos, que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da igreja de Jesus Cristo, de todos os homens, entregue ao pecado, perecerão, acabarão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Por quê? Nossa Senhora fala deserto. Porque a iniquidade estava como que aparentemente dominada pelo mundo. Mas Nossa Senhora conservará aqueles que conservaram a fé e a piedade e a devoção de Nossa Senhora. Esse Nossa Senhora protegerá. Não deixará que os maus o maltrate, os maus façam, mas eles muitas vezes vão purgar, eles vão oferecer sacrifício de confiança, ainda que tudo pareça perdido. Mas a intercessão de Deus Nosso Senhor virá, e vai virar pela Nossa Senhora, que é medianeira de todas as graças. E isso que nós temos que ter bem em mente isso.
Então, o triunfo da igreja nas almas e o domínio do evangelho. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Eu pergunto, será que nosso Senhor será adorado, servido, glorificado por um vídeo? Ou será pelo congregamento de procissões, atos de piedade, atos de reparação, súplicas, orações que serão feitas, né? Procissões bonitas, Corpus Christi, onde a fé estará lá presente, a vida social da igreja, o esplendor da igreja, as igrejas serão mais bonitas que as que temos. Vemos Notre Dame, como é bonito, que queimou com aquele incêndio, tudo diria que ser culposo. Ele ali queimou, agrediu a alma dos católicos, porque era um símbolo, que era muito mais daquela pedra, aquele edifício, representava a nossa fé, que estava em chama, destruindo por inimigo que não se sabe, que se foi interno, externo, quer dizer, misterioso, mas aqui todos os católicos tomaram dor, viram que ali algo da sua fé estava sendo queimado, né? Então, os novos reis serão braços direitos da Santa Igreja, quer dizer, uma sociedade onde terá governantes que serão fiéis e tementes a Deus, a qual a Igreja será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. Que bonito. O Evangelho será pregado por toda parte, com vírus sem vírus, com pandemia sem pandemia, com terremoto sem terremoto. E os homens farão grandes progressos na fé, claro, com esse ambiente que a virtude será exaltada, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo. Ou quando ele coloca lá operário, lembra que a tentação do demônio é ser relaxado, ser um mau operário? Quer dizer, operário é aqueles que uma igreja militante estará triunfante na terra. E os homens virão o temor de Deus, né? Nós temos que ver, Deus é amor, mas também é o temor. Isso não é bem uma descrição de que vai ser o triunfo do Imaculado Coração de Maria, promessa que Nossa Senhora de Fátima em 1917 fez, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará? Então, a relação da mensagem de Nossa Senhora de La Salete, do segredo de La Salete, com Nossa Senhora de Fátima, é como que uma luva perfeita encaixa, elas se completam. E ver a misericórdia de Nossa Senhora em anos, 100 anos, décadas, alertando todos nós, vermos, tomarmos conhecimento e abraçarmos essa mensagem, né? Eu vou dar continuação, que ainda tenho a parte que vai falar do anticristo, que é um pouco explicando os 3 dias de trevas, que Nossa Senhora no Apocalipse fala, está na Sagrada Escritura no Apocalipse, para nós, que Nossa Senhora de La Salete dá os detalhes, uma explicação muito mais clara, porque é muito misterioso no Santo Evangelho, o Apocalipse, mas Nossa Senhora dá muitos detalhes do que seriam esses dias, né? E onde a devoção, continuando a Nossa Senhora, será o caminho de reconciliador e rejuvenescedor, né, de retornar de tudo, de nós voltarmos ao bom caminho da nossa conversão. Então, rezamos a Nossa Senhora de La Salete, que nos dê a graça de entendermos luzes para esses dias caóticos, dias confusos, mas que só com a luz da fé, a fé em nosso Jesus Cristo, a fé na Igreja Católica, Apostólica, única e verdadeira, a fé na Santíssima Virgem, que poderá ser as luzes verdadeiras de nós compreendermos esses dias tão conturbados que é hoje. Por isso, rezamos a toda Nossa Senhora, pedimos essa graça especial. Então, a todos, um Salve Maria e até o próximo vídeo, tá bom? Salve Maria a todos!